Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. Vamos nós, então, às terças-feiras, retomando o tema A Evolução do Espírito à Luz do Consolador. E entre os apontamentos todos que estamos vendo, nós sabemos que Kardec frisou muito esta bandeira, a bandeira da educação, né? Que é pela educação que se molda o caráter, é pela educação que o homem evoluirá. E um dos pontos muito importantes nesse processo educativo, que nós temos que focar de forma bastante intensa e incansável em nós mesmos, nos nossos filhos, é o egoísmo. O egoísmo é justamente o ponto nocivo que nós alimentamos, que se contrapõe à virtude da humildade, né? Então, quanto mais nos afastamos da humildade, mais nós nos colocamos como egoístas. E por que podemos colocar o egoísmo? Porque, na verdade, seria humildade se contrapondo ao orgulho, né? São os extremos, né? O extremo a ser alcançado e o extremo do qual, o orgulho, o extremo do qual temos que nos afastar. Mas se observarmos bem, nós perceberemos que é o nosso orgulho que acaba favorecendo, desenvolvendo em nós um egoísmo atroz, que se manifesta em cada um de nós desde pequenos. Então, é um ponto considerável a ser trabalhado se realmente desejamos esse caminho ascensional na conquista das virtudes. Porque podemos nos acomodar e achar que está tudo muito bem e até lidarmos com esses sentimentos, mentindo a nós mesmos, achando natural, né? Mas é preciso encarar, né? Então, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à pleiade de espíritos, a equipe de espíritos que compunham ali a codificação, as orientações para a codificação, ele pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, respondem eles, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque ele se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, Kardec coloca que o processo educativo que nós vivemos e que passamos, né, concorre para que o egoísmo se torne muito presente em cada um de nós, né? Não precisamos exercitar muito a nossa análise para percebermos que a gente acaba insuflando nas crianças a ideia de competitividade, né? Ao invés de fazer com que ela sinta que ela tem que dar o maior de si, quantas vezes pais não avisados, quantas vezes professores não preparados acabam desenvolvendo a competitividade. E isso é muito fácil, porque isso já vem naturalmente em muitas crianças e muitos filhos. Então, o egoísmo, eles respondem, se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais,
O egoísmo se funda na importância da personalidade, tá? A importância que nós damos a nós mesmos, né? Na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta. Ouçamos bem. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade, da fraternidade, seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessário uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus, e eles, sobretudo, a eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade vos digo, que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Esse dia do juízo, essa resposta foi dada por Fenelon, um espírito que faz parte dessa equipe de espíritos, né? Esse dia do juízo é preciso que entendamos bem, né? E justamente a doutrina, ela coloca nos seus devidos lugares, né? As coisas que são ditas por Jesus, né? E por aqueles que replicam os seus ensinamentos, né? Aproveitando as suas colocações. Então, o dia do juízo, ele se dá, na verdade, né? Na verdade, a cada desencarne, nós podemos dizer que ele está se dando, porque nós vamos ali, a cada nova programação de retorno à Terra, ajuizando quanto ao que fizemos, sendo orientados nesse sentido para programarmos. Não somos nós, pela nossa dificuldade ainda, não somos nós que programamos, mas participamos desse processo em que eles vão nos orientando, nos apontando as nossas necessidades. Aqueles que já têm a compreensão e que percebem onde falharam, né, já vão realmente ali rogando ao Pai, nesse processo todo de planejamento, vão rogando aqueles pontos necessários, né? Aqueles pontos que percebem que precisam realmente retomar para se reajustarem, né? Diante dessas situações criadas. Isso se dá com o espírito arrependido, lúcido, né? Quando ele constata ali as grandes oportunidades que perdeu, quando ele constata a necessidade da reparação dos seus atos, né? Mas buscando ampliar ainda essa colocação do juízo que nós encontramos, né, nos escritos, nós precisamos também entender os tempos de regeneração que vamos adentrar, não é? Porque quando Jesus fala do juízo, o dia do juízo, ele se refere também, e talvez até de forma especial, à separação do joio do trigo,
que é justamente aquele ponto em que a Terra, no caso, porque todos os mundos passam por esse processo de evolução, esse momento que a Terra vive de regeneração, quer dizer, a caminho da regeneração. E para que se dê a regeneração, temos colocado várias vezes a necessidade dessa separação do joio do trigo, porque senão seria interminável. Se houvesse ali o planejamento de esperar que todos os habitantes que pertencem à Terra chegassem a um ponto de compreensão, demoraria demais, né? Então nós fomos alertados que nós teríamos um tempo para esse processo, porque esse processo chegaria um momento em que ele se aceleraria, como um fogo reparador que passa, né, higienizando e para que tudo se renove, né? Uma troca em todos os sentidos, aquele fogo reparador que fará com que tudo naqueles espaços sejam transformados, né? Então, simbolicamente, devemos entender que essa separação do joio do trigo é justamente o encaminhamento, não é castigo. O encaminhamento dos endurecidos, que não desejam mudança, para continuarem, né, a sua escalada evolutiva em outras estações adequadas ao seu padrão vibratório. Então, é um dia do juízo também, né? Muito diferente de algumas interpretações de que os espíritos partem, né? A alma parte no momento da morte e aguarda e será despertada nesse dia do juízo, quando haverá ali a separação, né? Uns para um lado, outros para outros. Deus, na sua sabedoria, não nos deu apenas uma vida, né? Óbvio, porque o que Ele espera de nós não pode ser construído numa única existência, né? Então, pela pluralidade das existências, pela pluralidade dos mundos, porque muitas vezes precisamos mudar de mundo para construir essa nossa escalada evolutiva, né? Então, de acordo com o padrão vibratório, estaremos nos mundos adequados ao nosso padrão vibratório. Então, por tudo isso criado por Deus, né, temos aí a grande oportunidade de não nos demorarmos e acompanharmos o ritmo que nos pedem no momento, né? Buscando também com o mestre, com o professor Walter Oliveira Alves, quando ele nos fala no seu livro Educação do Espírito, e ele aborda a evolução do espírito, ele nos traz: entendemos por educação o desenvolvimento das potencialidades do espírito eterno. Não podemos, pois, prescindir de analisar a evolução, tanto em seu aspecto espiritual como material, para chegarmos a uma compreensão real do desenvolvimento e do progresso de aprendizagem, uma vez que o corpo físico é o órgão de manifestação do espírito e instrumento de sua interação com o meio. Todos nós, crianças, jovens ou adultos, somos espíritos em evolução, que renascemos na Terra com o objetivo de evoluir, desenvolver nosso potencial interior. Isso é muito, muito importante, porque às vezes, mesmo estudando a doutrina, às vezes percebe-se que alguns entendem, quando estão mais doídos, mais sofridos, não é? Entendem que encarnam para sofrer. É uma visão totalmente deformada das leis divinas que nos regem e daquilo que um Pai amoroso nos proporciona. Ninguém encarna para sofrer. Os sofrimentos são as consequências das nossas escolhas.
infelizes, das nossas escolhas infelizes. Não esqueçamos disso. Então, quando ele fala aqui, estamos na Terra para desenvolver nosso potencial interior, isso é fundamental. E ele fala baseado nos ensinamentos de Allan Kardec e nos ensinamentos de Jesus, né? Vós sois deuses e farão tudo o que eu fiz e muito mais. Vós sois o sal da terra. Não se permitam perder a qualidade, porque como se há, né, de salgar quando o sal perde a sua condição, a sua característica. Com que se há de salgar? Então, entendamos todos os ensinamentos de Jesus. Quando ele fala, pegue a sua cruz e siga-me, pegue as suas tarefas, pegue a sua missão, aquilo que foi planejado do lado de lá, né? E cumpra com esse caminho, porque se cumprires, estarás caminhando comigo. E caminhar com ele significa que não será tão pesado, porque as coisas com as quais nós conviveremos não nos atingirão tanto. Se para o convívio com o desafeto no lar é tão doloroso a ponto de se colocar ali como inimigo, afastando-se, para outro mais esclarecido e sensitivo a ponto de perceber a oportunidade que está tendo, vai com jeito, trabalhando os sentimentos próprios, alcançando o coração daquele que não nos perdoa. Então, tudo depende de como nós nos colocamos nesse caminho evolutivo. Então, como ele diz, o objetivo de evoluir, desenvolver nosso potencial interior, né, trabalhando os talentos, corrigir erros do passado, sim, é a grande oportunidade, tanto que entendemos que a encarnação é o perdão de Deus, né? É a grande oportunidade que Ele nos dá para que nos perdoemos, porque principalmente somos nós que não nos perdoamos. Superar defeitos e pouco a pouco vibrar em sintonia com as leis do universo. Nenhum processo educativo pode ignorar que somos espíritos imortais. Então, como nos educarmos se não nos sentirmos espíritos imortais? E o termo espírito imortal é mais apropriado que eterno, porque eterno só Deus, e nós tivemos o momento da nossa criação. Então, é mais adequado, assim, no sentido real da palavra, espíritos imortais. Então, como nos educarmos se não nos sentimos um espírito imortal? Como educar aos nossos filhos, às nossas crianças, se não ajudarmos a compreender que são espíritos imortais, criados por Deus, nascendo, vivendo, morrendo, para renascer e evoluir sempre. Aqui ele pegou um ensinamento de Kardec, né? Nascer, viver, morrer, renascer de novo. Tal é a lei, né? Algumas perguntas se despontam em nossa mente. Como o espírito evolui? Quais as características do processo evolutivo? Como o espírito aprende? Quais as características do espírito em sua nova encarnação? As fases que passa? O que ele necessita no atual estágio para continuar seu processo evolutivo? Como auxiliar o espírito a evoluir, a aprender, a desenvolver suas qualidades intrínsecas, seu potencial interior? Que meios dispomos de auxiliá-lo?
Tentaremos responder a estas e outras perguntas, procurando dentro da doutrina espírita e da pedagogia em geral as respostas que necessitamos. A criança de hoje é o Espírito Eterno, Filho de Deus, que venceu inúmeras etapas evolutivas através dos milênios afora. O princípio espiritual, desde o momento da criação, caminha sem detença para a frente. Embora contando sempre com o apoio das inteligências superiores que oferecem os estímulos necessários à marcha evolutiva, e contando sempre com a assistência amorável dos benfeitores espirituais, cada espírito evolui através do esforço próprio, com o trabalho de si mesmo. Então, mesmo com todo o apoio e abençoado apoio e necessário apoio aos mais novos, não descuidemos das razões pelas quais essas almas em início de encarnação, crianças e jovens, estão junto a nós. Não descuidemos das nossas tarefas. Então, ele nos convida, a recordarmos as explicações do Espírito Calderaro a André Luiz no livro No Mundo Maior. O livro Mundo Maior é um belíssimo livro de André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, em que estudamos coisas ali importantíssimas, mas vamos ao que ele nos trouxe deste livro. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. A crisálida da consciência, melhor dizendo, a crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Quero dizer, André Luiz, depois num outro momento, Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras. Então vamos prestando atenção, porque é uma escalada evolutiva, esse princípio espiritual. Deus, Criador é Deus, Só Deus cria matéria e espíritos. Então, Deus criou toda a matéria, que está imersa nesse fluido cósmico universal. Então, tudo isso podemos encontrar lá na Gênese. Está imersa nesse fluido cósmico universal, e essa matéria criada por Deus, ela pode ser trabalhada, apresentando os diferenciais. Já se chama, então, co-criador. É o trabalho da matéria criada por Deus. Então, retomando, Deus criou o princípio material e o princípio espiritual. Então, muito antes desse princípio espiritual animar um ser humano, portanto, no reino da humanidade, ele caminhou lá
né? Nas águas tépidas dos oceanos, dos mares. É o que ele está colocando aqui. Caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, porque tudo começou lá, né? Nos unicelulares, é lá nas águas. Atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Então, a inteligência é atributo da humanidade. Enquanto no reino animal, nós sabemos que é um princípio inteligente, mas o pensamento do animal é fragmentado, né? A inteligência só se desenvolve na humanidade, né? Então, conquistou a inteligência, viajou do simples impulso para a irritabilidade. Os biólogos, né, os cientistas entenderão muito bem isso, né? Aquela coisa da irritabilidade que a gente estudou já lá atrás, né? Daqueles monocelulares que vão se unindo pela irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar a superiores. Então, é mais um ensinamento deste livro no mundo maior. E se nós pensarmos ali naquele período gestacional, uma hora podemos até detalhar. Nesse período gestacional, nós vemos que a criança, aquele embrião, né? Aquela junção do elemento feminino com o masculino, juntam-se, quando se junta, a vida já começa a pulsar ali, né? Porque isso vem de Deus, né? A vida já começa a pulsar ali e começa todo aquele desenvolvimento celular, né? De embrião, vai se transformar num feto e assim vai. Mas se observarmos, é uma recordação, uma recapitulação a cada encarnação de todo esse processo evolutivo pelo qual o espírito passa nessa escalada evolutiva, né? Ele está ali naquele líquido amniótico que tem as características da água do mar, né? E ele passa, inclusive, pela aparência, né? É interessante demais, né? Pelas aparências, até transformar-se ali na aparência de bebê, né? Mas antes ele passa por esse processo. Ele passa, não é? E na evolução em dois mundos, nós temos... André Luiz fala num outro livro: reconhecemos sem dificuldade que a marcha do espírito inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus que, por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu. Então, estamos vendo, né, essa escalada evolutiva do espírito. Isso é muito importante, mergulhar nesses aprendizados fará com que entendamos melhor as razões pelas quais encarnamos.
Porque já não diremos mais, nasci por um acaso, um descuido, essas bobagens todas que muitas mães falam, né? Um descuido. Na verdade, tudo acontece como tem que acontecer. Então, vamos ficar com essas reflexões, né? E que fiquemos em paz.